Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rebeca Vieira. Oi pessoal, meu nome é Lilian. E hoje nós vamos apresentar o nosso podcast A Lei das Páginas. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um livro muito especial da Marisa Lajolo, o Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, e vamos falar sobre o capítulo 15, que se intitula Na qual, com todas as cartas em jogo, o Clube dos Leitores Anônimos aposta alto no que é literatura hoje e arrisca fichas no que ela poderá vir a ser amanhã ou depois. Algo muito especial desse capítulo é que justamente ela começa falando sobre diferentes tipos de comunicação e reprodução. Ela fala sobre livros, sobre o que eram os manuscritos, a imprensa, como tudo isso começou, passando a revistas, jornais, e então tudo isso foi evoluindo até que hoje a gente tem o que é a internet, certo? E tudo isso são diferentes maneiras de comunicação que permite que a gente possa aprender e ter acesso aos textos, às literaturas e muito conhecimento. E ela fala que todas essas coisas, com o tempo, elas não se eliminam, mas mais bem convivem juntas. Isso que é algo muito especial, porque uma coisa não deixa de existir, senão que elas convivem nesse mesmo espaço e nesse mesmo ambiente e permite que a gente possa ter acesso a tudo isso. Ela fala também muito sobre como a literatura foi mudando, desde que antigamente se pensavam que literatura era apenas livros e os textos escritos, mas que hoje, com a chegada da internet, abre espaço para muitos diferentes tipos de literatura e ambientes diferentes. Tanto que ela comenta em um dos capítulos, ela diz, um dos parágrafos, ela diz o seguinte: com a invenção da imprensa e com o aprimoramento da indústria do papel e da literatura, a literatura migrou dos manuscritos em pergaminhos e enrolos para os livros, tal como o conhecemos hoje. Com a incrível multiplicação e contemporânea da técnica de reprodução, a literatura vai pegando carona e se derramando para fora dos livros, manifestando-se em textos reproduzidos pelas mais diferentes tecnologias. Mimeógrafos e xerox operam misérias na indústria livreira e maravilhas na vida dos leitores. Não é leitura clandestina. É muito interessante a linguagem que ela usa nesse texto, na verdade, em todo o livro, porque é muito mais descontraído e também mais fácil de entender, o que é algo que é muito legal, né? Porque pra gente, às vezes, acaba sendo mais difícil todos esses termos técnicos que os professores e críticos costumam usar. E justamente é interessante porque aqui ela comenta sobre a diferença de passar, né, transcender os livros, a literatura passa a ser mais do que livros, e a gente tem um exemplo muito claro ultimamente, que é o Disco Elysium, né, que é um jogo que hoje em dia também foi considerado literatura. Sim, perfeito. E também com essa questão podemos puxar um gancho para as instâncias de legitimação. Então, o que precisa para ser considerado uma literatura hoje em dia, né? Então, essa legitimação que vimos segundo essa obra vem de críticos literários, os próprios vestibulares que a gente convive com eles no nosso dia a dia, editores como a Companhia das Letras, muito famoso, né, Rebeca, que é muito conhecido também, e as premiações como o Prêmio Jabuti. Os próprios universitários, quantas obras que a gente tem que estudar durante as aulas, e são obras que elas estão sendo legitimadas por nós mesmos, né? Por estarmos estudando essas obras em uma área acadêmica mesmo. E também as mídias sociais, protagonista nesse meio de tempo, né, que nós estamos falando. Algo que é muito interessante que a Marisa segue falando nesse capítulo do livro dela é justamente o uso da informática, que abriu um caminho para a gente ver diferentes técnicas, né, que é usada na literatura. E ela justamente aqui, ela comenta as características marcantes como a metalinguagem e a intertextualidade. Bom, dentre essas questões também podemos citar a metalinguagem, né, que o que caracteriza uma literatura contemporânea? A literatura contemporânea é uma junção da metalinguagem com a intertextualidade. Então, a metalinguagem seria a linguagem falando de si mesma, é a linguagem falando sobre ela mesma. Um exemplo, certo, dados nos livros, né, que podemos citar o Manuel de Barros, que é exemplo dados nos livros, Os Contistas também é um exemplo. E também temos a intertextualidade. O que seria essa questão de intertextualidade, né? Então, seria uma grande obra que tem vários repertórios de outros escritores, de outros poemas, seja escrito ou seja referente ao próprio escritor de outras obras, né? Então, essa questão de intertextualidade traz a possibilidade de fornecimento de vários repertórios. Quando o leitor está lendo essa obra intertextual, ele tem a possibilidade de conhecer outras obras, né, durante essa leitura. E também podemos citar a questão do hipertexto, certo? O hipertexto seria várias intertextualidades juntas, materializando e favorecendo um tipo de leitura intertextual para o leitor.
guardando subjacente a cada um de seus elementos textos com os quais se articulam. Então, os vários textos reunidos em uma só obra, eles vão se articulando, juntos vão construindo um sentido único. E aquela mesma questão, o leitor está sendo muito benquisto, porque ele está tendo um repertório cultural sem igual com tudo isso, não é mesmo? E também temos aqui que a forma de leitura interativa, ela é oferecida por essas obras intertextuais, hipertextuais, é uma leitura diferenciada, que garante ao leitor essa articulação de diferentes conteúdos, né? Uma experiência diferente para o leitor, né? Isso mesmo. É verdade. É muito interessante porque a Marisa, ela fala do hipertexto e ela oferece isso como uma ferramenta da intertextualidade que amplia a intertextualidade e ela comenta justamente o porquê isso é usado tanto, né? E hoje em dia a gente vê, como você pode comentar, né, Lilian, desse hipertexto, que é como um texto que vai levando a outras coisas, vai deixando pelo gosto do leitor. E justamente o Disco Elysium, como a gente comentou lá no início, é um tipo de hipertexto que hoje está muito famoso, né? E que tem tudo a ver com o que é a literatura hoje, como funciona todas essas ferramentas. A gente pode ver no Disco Elysium essas ferramentas que ela usa, que ela comentou aqui. A verdade é que esse capítulo é um capítulo muito especial. Realmente a gente pode aprender muito como é a literatura. É um dos últimos capítulos do livro dela. Ela está concluindo aqui o que é essa discussão do que é literatura. E por fim, a literatura é isso. Hoje em dia é mais do que a gente imagina que são apenas textos, apenas livros fechados, como a gente vê nas grandes bibliotecas, mas vai muito além. Literatura é muito mais do que isso. E a gente agradece também a você que pode escutar o nosso podcast e aprender um pouquinho mais sobre o que é literatura, como foi feita, como será feita daqui para frente e esse mundo novo que a gente tem para descobrir. A gente agradece e esse foi mais um episódio do Além das Páginas.